Queridos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, nossos queridos irmãos do CEJAP, que agora nos acompanham aqui na transmissão ao vivo pelo Instagram do CEJAP, boa noite a todos nós. Boa noite também aos queridos companheiros que nos acompanham pela transmissão pelo Facebook da Comunidade Espírita Pouso Lar da Esperança. Boa noite a todos nós, meus irmãos. Que bom que estamos aqui reunidos e podemos, de alguma maneira, amenizar um pouco o impacto da falta da reunião presencial para juntos trabalharmos o Evangelho do Cristo e alimentar os nossos corações. O tema a ser trabalhado nessa noite, a sociedade construindo a paz. Eu quero convidar os companheiros a acompanhar comigo uma leitura preparatória do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição que a gente vai ler pausadamente, que vai servir como para acalmar os nossos corações, para nos tranquilizar, nos trazer para a sintonia com esse momento tão especial de palestra pública virtual. Lição 70, que tem como título Pacifica Sempre. Emmanuel vai escolher o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel comenta: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual seja a ofensa, pacifica. E perceberás que, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos, trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus e rogar que esse irmão maior, amigo querido de todas as horas, possa nos envolver a todos presentes aqui, unidos nessa corrente de luz, de amor e do bem. Que o Mestre Nazareno, amoroso, possa atender os anseios do nosso coração e nessa noite nos ajudar a saciar a sede da alma e encontrarmos no Espiritismo o caminho real para a construção da felicidade em nossos corações. Ampara cada internauta, encarnado ou desencarnado. Nos ampara, Senhor, para que essa transmissão possa ser conduzida em luz, para que a Tua mensagem possa esclarecer-nos e consolar-nos. Assim, Senhor, com essa prece, nós pedimos permissão para dar início a essa palestra pública virtual na parceria do CEJAP e do SEPRE, e que possam os amigos da luz dessas duas casas nos assistirem e nos ampararem. Assim, Senhor, pedimos então autorização para dar início a mais essa palestra pública virtual. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, o tema que iremos trabalhar, a sociedade construindo a paz. Eu quero introduzir essa palestra te perguntando, para você tentar ser o mais honesto possível com você. Quando você ouve essa frase, a sociedade construindo a paz, no primeiro momento, você se inclui como sendo parte dessa sociedade? Ou será que nós somos conduzidos por uma acomodação, por uma preguiça, por uma inércia,
acreditando que serão os outros que irão fazer com que a paz nos aconteça? Bom, no primeiro momento, então, a gente tem uma tendência a querer que os outros façam, mas nosso nível de consciência já nos convida a entender que temos nós mesmos que atuar. Pois bem, dito isso, surge uma nova indagação. Atuar como? O que podemos fazer efetivamente pela paz do mundo? A resposta vai ser simples. Vamos trazê-la e vamos também trabalhar o impedimento. O maior impedimento para uma prática simples e básica que nos levaria a conquistar a paz e criar laços de fraternidade entre todos os encarnados. Pois bem, para aprofundar nesse tema e para dizer daqui a pouco qual é esse caminho e qual é a ferramenta por que estamos tropeçando, vez por outra, eu queria começar a conceituar o que é sociedade. Eu fui até o dicionário e vai aparecer para a gente sociedade em dois níveis. Primeiro, vai dizer que sociedade é uma reunião de homens que vivem em grupos organizados. É um corpo social. No segundo momento, vai dizer que sociedade é o conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis e os mesmos preceitos. Então, por exemplo, no mundo comercial, você vai encontrar as sociedades limitadas, as sociedades anônimas. Então, para que possa haver uma relação de sociedade, necessário se faz que hajam leis, que hajam regras. Isso é básico. Então, isso seria fruto de uma sociedade, de uma civilização já um pouco mais evoluída. Essas leis, elas podem ser divididas em duas. Primeiro, as leis humanas, essas que são mutáveis, essas que são temporárias, essas que são transitórias. Mutáveis de acordo com o nível de evolução do espírito mortal. Quanto mais a raça humana for evoluindo, mais as leis humanas serão semelhantes às leis de Deus, num processo de equalização futura. No entanto, nós podemos no primeiro momento perceber que as leis ainda são falhas, mas elas são mutáveis. A questão de lei mutável. Por exemplo, há 130 e poucos anos atrás, 132 exatamente, nós tínhamos o direito de ter uma escritura de uma outra pessoa. Era legal, a lei humana permitia escravizar. Hoje, as leis evoluíram. É bem verdade que há aí uma escravidão indireta ou então clandestina, mas enfim, as leis humanas tendem a mudar para se equalizarem com a lei de Deus. Mas as leis humanas são comparadas. Entrou um negocinho aqui, já consertei. Mas as leis humanas, elas são, de um lado, leis humanas, do outro lado, as leis divinas. As leis divinas, essas sim, elas são imutáveis, são leis eternas, são leis que regem o universo. Essas leis, nós terráqueos, já os habilitamos a conhecê-la e ela está na parte terceira do Livro dos Espíritos, com o título As Leis Morais. Começa falando da lei de adoração e vai culminar com a grande lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei mais importante. Kardec vai propor, a questão é 648, Kardec vai propor uma metodologia, uma nomenclatura de 10 leis. Os espíritos vejam a capacidade de Kardec de propor títulos às leis de Deus. Os espíritos avaliam e dizem que sim, estão de acordo. Pode ser muito bem empregada aqueles títulos, mas que a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, por que é importante então a gente pensar em lei de Deus como sendo parte para trabalharmos a paz social? É uma questão do Livro dos Espíritos, que você, por certo, conhece, 614. Os espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos que se deve entender por lei natural. E a resposta que ele escuta é que a lei natural é a lei de Deus. E é um acréscimo dizendo, é a única capaz para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Meu irmão do CEJAP, meus irmãos do CEPRE,
Nós estamos aqui reunidos diante de uma tela de computador, de telefone celular, para tratar de um assunto que é a nossa própria felicidade. Então, quando à medida que eu compreendo que o afastamento das leis de Deus é a causa da minha infelicidade, eu entendo diretamente, por lógica, que felicidade é uma adesão voluntária à prática da lei de Deus. Para que isso possa acontecer, eu preciso passar pela pesquisa, pelo investimento, eu preciso conhecer, eu preciso compreender a lei de Deus intelectualmente. Pois bem, dentre essas leis de Deus, a gente vai encontrar a lei de sociedade. Interessante que aqui Kardec vai introduzir a lei de sociedade no Livro dos Espíritos. Ele vai trabalhar antes, um trecho, com o título Necessidade da Vida Social. Ele vai introduzir, não são ainda os comentários sobre a lei de sociedade, são 3 ou 4 questões, me falta aqui a memória agora, mas ele vai perguntar, a vida social está em a natureza? Ou seja, é natural que a gente se relacione? E o Espírito responde a Kardec, certamente, ponto. Deus fez o homem para viver em sociedade. E além de trazerem a resposta, vão argumentar, vão dizer, não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então ele está dizendo para a gente que nós somos seres criados para viver em sociedade. A questão é, se nós estamos com uma tendência ao isolamento, ao nos afastar dos outros, preferir não relacionar algo errado, porque nós precisamos sim trabalhar uns nos outros e nos enxergar, detalhes emocionais, quando nos relacionamos. Pois bem, essa vida de relação, os relacionamentos, eles acontecem a nível social. Então qualquer relacionamento social, qualquer associação, ela vai precisar ter regras de conduta. Então, por exemplo, vamos pegar um ônibus. Há regras para pegar um ônibus. Numa viagem onde você está sentado do lado de um passageiro no mesmo avião. Há regras. Sim, regras que são impostas, que devem ser executadas para que haja um bom relacionamento. Então as associações, elas estão linkadas à grande lei de sociedade. Essa lei de sociedade vai nos convidar a regras de conduta. Se você for, por exemplo, num clube, existe lá um estatuto. A própria Casa Espírita, um estatuto de procedimentos. Se você for, por exemplo, a qualquer lugar que seja, né, existem leis e regras para que a convivência possa ocorrer harmoniosamente. Pois bem, poderíamos talvez resumir em uma regra. Nós ousamos fazer isso lembrando de uma fala de Jesus em Mateus 7, versículo de número 12. Um versículo que você conhece, onde o Cristo vai resumir com muita clareza o senso de justiça. Ele vai dizer assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei assim vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, será que isso é tão fácil de se executar? Claro que não. É fácil de entender. Então, se nós quisermos, a partir de hoje, a partir de agora, escuta com o coração, meu irmão, minha irmã. Se você quiser melhorar seus relacionamentos, a proposta será fazer pelo outro como você gostaria que fizessem por você. Por que a gente não consegue fazer isso? Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, na lição de número 38, que tem como título Conta Particular, ele vai dizer que se nós cuidássemos da parte que nos diz respeito, fôssemos mais atentos fazendo pelo outro como gostaríamos que fizessem por nós, ele diz que 2/3 dos problemas da humanidade estariam resolvidos. 2/3 dos nossos problemas de relacionamento, por dedução, é porque nós ainda não aprendemos essa regra aula de Jesus. É preciso fazer pelo outro como gostaria que o outro fizesse pela gente. Pois bem, como é fácil, é simples de compreender, é um desafio fazer. Não é fácil fazer. Não é fácil aplicar essa regra ao dia a dia. Sabemos de cor, dizemos de cor. Mas por que muitas vezes não fazemos? A pergunta é, qual é a dificuldade? A dificuldade, meus irmãos, está
em um único ponto. Um único ponto que, é claro, é motivado por ações de espíritos menos evoluídos, que talvez queiram o nosso fracasso. Obsessores, espíritos que ainda guardam o ressentimento, o rancor. E nós fizemos um link para introduzir, vejam bem, então a regra básica para melhorar relacionamento, para começarmos a desenvolver a paz mundial, é fazer pelo outro como gostaria que fizesse por nós. Então eu não quero ser ofendido, eu quero ser cuidado com carinho, eu quero atenção, não é assim? Então eu deveria dar carinho, dar atenção, respeitar também o outro. Básico. Mas há algo que impede esse nosso comportamento. E nos faz muitas vezes ser infantis, querer que o outro nos dê aquilo que nós não semeamos. Queremos colher o que não semeamos. Há uma fala de Jesus elucidando os seus discípulos de que não se pode querer colher uvas em pés de espinheiros, e nem tampouco querer colher figos em pés de abrolhos. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Então o nosso relacionamento será fruto daquilo que nós semearmos. Há uma dificuldade, vou apresentá-la. Antes disso, dificuldade é essa intensificada pela ação de entidades espirituais. Vou trabalhar rapidamente 3 questões do Livro dos Espíritos. A gente está fazendo, nas boas-vindas eu falei aqui, né? Fazendo pelo Instagram, aqui do CEJAP, e a gente tem um tempo limitado. No Instagram, 1 hora ele acabou. Então a gente vai trabalhar para fazer dentro dessa hora. Mas a questão é, 3 questões do Livro dos Espíritos. Primeira, 518. Kardec perguntou assim, faz um comentário e uma pergunta. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para reuniões de indivíduos? Então nós sabemos que os espíritos são atraídos pelo nosso comportamento. Um comportamento coletivo atrairia um tipo, uma casta específica de espíritos para a família, para a nossa comunidade espírita, para a nossa comunidade social, para a sociedade como um todo. Vejam, meus irmãos, então o pensamento coletivo pode influenciar a presença de entidades que vão alimentar ou o negativo ou o positivo. Kardec pergunta isso e os espíritos respondem a Kardec. Diz assim, olha, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências, que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade, um povo, uma família. Portanto, para concluir, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Então, à medida que nós trabalharmos a evolução moral, um processo individual que vai abranger o coletivo, nós vamos atrair também para nosso derredor espíritos mais evoluídos que vão alimentar a ideia da paz, da concórdia, da fraternidade. Tudo bem, vamos seguindo. Conclui então os espíritos a Kardec essa questão 518. Segue-se que o aperfeiçoamento moral da coletividade, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como os outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, meus irmãos, querendo ou não, nós somos vítimas de uma atuação coletiva por conta de um pensamento coletivo linkado ao preconceito, linkado à censura, linkado, talvez, à vergonha, linkado à questão da vingança. Nós atraímos. Então, como sociedade, nós, indivíduos, somos influenciados. Alguma coisa podemos fazer? Claro que sim, vou dizer. Mas olha só, qual é a proposta para a gente entender o que fazer? Questão 459, Livro dos Espíritos. Qualquer estudante espírita sabe de cor essa questão. Influi os espíritos em nossos pensamentos, nossos atos? Primeiro, olha a pergunta de Kardec, meu irmão.
influi primeiro no pensamento. E é do pensamento que gera uma atitude, uma ação, gera um ato. Se eu, então, vigiar meus pensamentos, se eu estiver atento aos meus pensamentos, eu posso criar uma rede de bloqueio e me proteger. Vou trazer a próxima questão e vou fazer um link para provar que é isso. No entanto, eles influenciam. Há um ditado chinês que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, ou pousem. Mas podemos impedir que eles façam ninhos. Podemos. Então está em nossas mãos o direito de decidir o que pensar e o que não pensar. A raça humana, o hominídeo, o homem, né, o hominal, ele tem duas diferenças básicas com relação aos animais. Primeiro, que ele pensa. E segundo, ele pode escolher o que pensar. Diante da pergunta, responderam os benfeitores a Kardec. Muito mais do que imaginais. Meus irmãos, é muito mais a influência. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando Paulo de Tarso comentou na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, me parece que vai dizer que nós estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas. Meus irmãos, estão entre nós, influenciando. E é essa influência que é real, que é notória, que é perceptível, que agora, com conhecimento espírita, podemos ficar mais atentos. Elas acontecem através de escolas. Por exemplo, a escola do negativismo, a escola do pessimismo, que vão alimentar a causa da dificuldade que temos de fazer pelo outro como gostaria que fizesse por nós. O egoísmo. Chegamos ao ponto principal, meus irmãos, se nós temos conhecimento intelectual de que é regra, é lei de Jesus, é orientação do Senhor, que devemos fazer pelo outro como gostaríamos que fizessem por nós e não fazemos, estamos esbarrando no nosso egoísmo. Os espíritos não podem fazer nada para nos prejudicar, exatamente nada. Apenas influenciam nas nossas fraquezas. Sendo o egoísmo a principal fraqueza, nós acabamos sendo alimentados por eles e deixamos de lado. Perdemos preciosas oportunidades de atuar na vida em nome de todo, fazendo o altruísmo, agindo na benemerência, ajudando as pessoas, porque alimentamos e somos alimentados pelo egoísmo, que é a maior de todas as nossas doenças. Kardec vai chamar de chagas da humanidade. Última questão, 467. Mas a mais importante questão: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos desejos o chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, de alguma maneira, o nosso egoísmo não combatido, não trabalhado, permite a aproximação de entidades que vão alimentar o egoísmo. Então nós começamos a achar que não é problema meu quando vejo alguém dormindo na calçada. Eu começo a passar pela vida com uma certa frieza. E eu acabo acreditando que quem tem que promover a paz do mundo são os governos, as autoridades e as instituições. No entanto, meus irmãos, o compromisso é nosso. Eu vou trazer os textos para a gente poder sair daqui extremamente cientes da nossa responsabilidade. Mas essa sociedade a que pertencemos, ela vem sim construindo a paz. Já temos tido muitos progressos. A paz está em execução. Há uma fala, uma história que se conta de Madre Teresa de Calcutá, que ela estaria sendo procurada por um repórter, e esse repórter, muito sincero, queria saber de Madre Teresa um conselho. E depois de tanto insistir em conversar com ela, perguntou: Madre Teresa, o que eu posso fazer pela paz mundial? Madre Teresa olhou para ele e disse: você quer realmente a paz do mundo? Ele disse: quero. Então vai para casa. Vai para casa e ama a sua família. Cuida da família. Meus irmãos, nós podemos contribuir pela paz mundial, ajudando-nos uns aos outros num processo de fraternidade. É essa a proposta espírita, num processo de eu me preocupar com a dor e a dificuldade do outro. Por que isso funciona?
Porque combate o egoísmo. Quando eu estou alimentando, quando eu tenho pensamentos que visam o bem geral, eu estou combatendo o egoísmo. Um seminário recente que eu revi de Haroldo Dutra Dias, esse companheiro que a gente tanto admira, ele comentou que quando você faz o bem, e o bem é bem só para você, na maioria das vezes, esse bem é o mal. Para ser bem de verdade, tem que ser bem geral. Pois bem, nós todos caminhamos para ser perfeitos. A questão 115, Livro dos Espíritos, os Espíritos afirma Kardec que nós somos criados iguais, simples e ignorantes, predestinados à perfeição moral. Quando, então, perfeitos, à medida que formos ficando perfeitos, à medida que nos aperfeiçoarmos, nós iremos construindo os valores ilibados do espírito imortal, as virtudes e, em consequência disso, relacionamentos melhores, mais produtivos, construtivos, serenos, amorosos, que vão ser prazerosos. Agora vejam bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no seu item 5, Kardec vai discorrer sobre inimigos desencarnados. E ele começa dizendo assim: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Ele vai dizer qual o motivo, mas ainda diz, esse ainda outros, é porque ele está se referindo aos itens de 1 a 4, onde está dito que os cristãos, que os espíritas, precisam pagar o mal com o bem. Meu irmão, nós precisamos aprender essa lição. Não tem como interpretar. Pagar o mal com o bem é a ordenança de Nazareno. E por que não o fazemos? Esbarramos de novo no orgulho, no egoísmo, na vaidade, as chagas da humanidade, as mesmas chagas que deveríamos combater para poder fazer um progresso mais intenso daqui para frente. Mas como combater? Vou trazer a solução. Meu irmão, o Espiritismo é assim. Ele diz para a gente com clareza racional. Então o nosso maior problema, a falta de paz, está porque transferimos ao outro conquistar para a gente? Erro número 1. Esbarramos no nosso egoísmo, que são intensificados por entidades que querem o nosso fracasso, a nossa derrocada. No entanto, haverá um mecanismo para a gente poder vencer o egoísmo. Mas vamos continuar no texto. Aí Kardec vai dizer, então a razão, ainda outras razões existem para a gente poder ser indulgente com os inimigos. Aí diz assim, sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um dia o homem mau se tornará bom. Então nós seremos bons. Então você pode falar assim para mim, mas Hélio, então tudo certo, eu vou ser bom um dia, eu vou ficar esperando, vou deixar acontecer. Para que ficar fazendo esforços? Se um dia eu vou ser perfeito mesmo. Só que não é inteligente. Porque quanto mais longa a caminhada para atingir a perfeição moral, mais a presença da amiga dor. Aquela que Joana de Anjos, na codificação, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 7, a paciência, ela ali assina um espírito amigo, mas é Joana, segundo Divaldo nos revelou aí a todos nós, ela vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nos corrige, nos faz redirecionar o caminho, a rota, nos dá um norte, porque nós sentimos os resultados das ações malévolas e equivocadas, e esse resultado nos leva primeiramente ao remorso, e no segundo momento ao arrependimento e à mudança de atitude. Mas um dia seremos perfeitos. Na questão 116, depois da 115, é claro, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que todos se tornarão perfeitos. Meus irmãos, então, nesse fatalismo, nessa perfeição, quando a gente for perfeito, a gente vai construir com facilidade a paz do mundo, a paz da sociedade. Mas enquanto isso, o que é necessário para construir a paz? O que é necessário para a gente conquistar perfeição moral? Então, meu irmão, veja só, se eu investir, individualidade, você individualidade mortal, investirmos na evolução, na conquista de virtudes, no aprendizado do amor, da tolerância, da paciência,
Não são virtudes fáceis de conquistar, não. Mas são possíveis. E serão conquistadas aos poucos. Não vai ser de uma hora para outra, mas é possível. Eu posso fazer e devo fazer investimentos. Mas à medida então que eu fizer isso, esse quesito básico, definitivo para a paz mundial vai imperar e o mundo vai ser um mundo feliz. Vejam só. Então a gente está projetando o mundo do amanhã, o mundo regenerado, onde haverá fraternidade, onde haverá concórdia, união, haverá a expressão do amor. Quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando fala de mundos regenerados, está dito lá que os habitantes da nova terra terão como que escrito na testa a palavra amor. No livro A Gênese de Kardec, capítulo número 18, item 17, Kardec vai dizer que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas eu fico pensando esse mundo daqui a algumas décadas, não vai demorar não. Na transição nós vamos encontrar aí, já está acontecendo essa migração de espíritos, né? Os mais infelizes, os mais resistentes ao mal, não vão poder mais ficar na terra regenerada, os caráter mais ilibados estão chegando, nós temos tentado conscientemente nos melhorar, ou deveríamos estar tentando, para transformar o planeta num planeta fraterno. Então eu fico pensando assim, regime de governo que nós vamos conhecer, democracia fraterna, ou então socialismo fraterno, não importa, mas a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Continua o texto de Kardec. Mas não há fraternidade sólida, efetiva, se não se assente em base inabalável. E essa base é a fé. Veja, não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos, e os povos e que mutuamente se apedrejam, portanto, anatematizando-se uns aos outros, ou seja, sendo contrários, brigando, alimenta o antagonismo. Mas a fé, os princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Kardec tem essa plena convicção. Ele já ouvira dos espíritos superiores na questão 798 do Livro dos Espíritos. Kardec preocupado, o ano é 1860, já é a segunda edição do livro, mas Kardec ficou preocupado porque quem abraçou no primeiro momento o espiritismo foram os intelectuais. Então Kardec perguntou aos espíritos, vem cá, o espiritismo vai ficar restrito a um grupo pequeno de pessoas? Como é que vai ficar isso? E ele ouve dos espíritos que o espiritismo se tornaria uma crença popular. Meus irmãos, será assim. No futuro, diz lá, conceitos de Deus, que não castiga, a alma, a imortalidade da alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os homens, entre os seres, serão fatos conhecidos por todos os segmentos religiosos e por todas as instituições. Meus irmãos, eu quero deixar para você a informação de que somos nós, depositários dessas verdades. Que não viemos para ser espíritas por acaso, não. Não foi por acaso que a gente foi escolhido para ser espírita, não. Avaliaram nossa ficha no mundo espiritual e deram conta que a gente podia conhecer agora uma doutrina desafiadora. É isso. E estamos conhecendo para poder difundir e levar essa informação aos 4 cantos do planeta. Temos cumprido a missão? Temos cumprido, sim. Temos conseguido, graças a Deus, até de forma virtual. Fiquei preocupado quando começou os cancelamentos das reuniões presenciais e a gente ficou sem saber o que fazer, mas os espíritos nos ajudaram. E nós estamos conseguindo. É claro que estar junto, estar presente é melhor, mas mais cedo ou mais tarde o mundo conhecerá as verdades espíritas que somos nós, meus irmãos, sem nenhum tipo de modéstia, falsa modéstia, que precisamos levar adiante. Então, tem uma fala de Emmanuel no livro Estude Viva, na lição 40. Tem como título Socorro Oportuno, que Emmanuel vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina dos espíritos é a caridade da sua própria divulgação. Mas completa, então, Allan Kardec, o raciocínio do livro A Gênese 18, 17. Capítulo 18, item 17. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal,
todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então, para que eu possa estender as mãos uns aos outros, eu primeiro preciso me considerar filho do mesmo Pai. Isso é fraternidade. Daí o Nazareno ter dito para a gente que um dia nós seremos o único rebanho, teremos o único pastor. Kardec, interpretando isso, no livro, no próprio Gênesis, ele vai dizer que por essas palavras, Jesus diz claramente que um dia seremos unidos por uma única crença. Sabe qual é a crença? A crença no amor. A crença no amor, a começar pela construção do amor em mim. Pois bem, Paulo de Tarso, Paulo desencarnado, está na codificação de Kardec, assina Paulo Apóstolo. Na questão 1009, meus irmãos, estamos falando de uma sociedade construindo a paz e a nossa participação direta como indivíduos espiritualizados, espíritas, e como comunidade espírita, para que a gente possa, com esse conhecimento, melhorar a moralidade das pessoas e elas caminharem em direção ao progresso e conseguirem ter a visão e os pensamentos ilibados, os pensamentos voltados para a mente crística. Paulo de Tarso diz assim, questão 1009, Livro dos Espíritos: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então a finalidade, caminharmos como coletividade para um dia ter uma unidade de Deus, divina. E diz assim, para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Meus irmãos, com relação à ciência, falta o quê? O que está faltando para a gente atingir? Não tem. As comunicações, comentei isso na live que eu fiz ontem, meus irmãos, para você fazer uma transmissão ao vivo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, os equipamentos eram imensos. A câmera, tinha que ter operadores. Lá embaixo do prédio que eu moro, tinha que ter um carro com uma antena. Hoje, com o telefone celular, a gente consegue fazer a transmissão de forma bem simples. Tecnologia, nós avançamos na medicina, nos diagnósticos, né? É claro que, infelizmente, todo mundo tem acesso, mas há hoje ferramentas, aparelhos que vão fatiando a pessoa, milímetro a milímetro, e vão descobrindo, por exemplo, onde está o câncer, região exata, e aplica a irradiação só ali. Um dia a gente vai ter acesso a isso, mas existe a tecnologia. Em relação à ciência e com relação à justiça, nós caminhamos para ter um país, um mundo mais justo. Já somos mais justos, meus irmãos. Imagina que há 100 anos atrás a gente podia duelar. É da lei. Tá, me senti ofendido nos meus brios, chamei alguém para o duelo. Se um matasse o outro, quem morreu? Morreu. O outro ia embora para casa, não tinha crime. Recolhia o corpo, sepultava, tudo certo. As leis têm evoluído. No livro Obras Póstumas, na parte 2ª, quando Kardec vai falar do futuro do Espiritismo, ele diz assim, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. O Espiritismo é chamado através de nós, espíritos, que muitas vezes nos furtamos, fazemos o mesmo com a paz. Queremos que a casa faça. A casa somos nós, meus irmãos. Nós somos convidados a assumir uma responsabilidade para a qual estamos preparados, porque senão não tínhamos conhecido o Espiritismo e muito menos sequer ter aderido às suas verdades. Mas o Espiritismo reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis de Deus. Então o Espiritismo vai atuar trazendo essa equalização, as verdades morais com as leis humanas, envolvendo instituições, entidades religiosas, e nós harmonizaremos as leis humanas com as leis de Deus. Necessário se faz que isso, para que isso aconteça, tem um tempo, é claro. Mas o tempo, o momento do trabalho é agora, fazendo o que podemos. Lives. Quando voltarmos ao presencial, trabalho presencial. Mas nós precisamos fazer o trabalho que nos cabe. Então, na ciência, na justiça, avançamos, e no amor. No amor, a gente está carente, está deficitário. Precisava desenvolver um pouco mais o amor. E qual é a ferramenta para desenvolver o amor, meus irmãos? Vamos lá. Primeiro, combater o egoísmo. A ferramenta é a mesma. Combate o egoísmo e nos ajuda a construir a paz, ao mesmo tempo que nos ensina a desenvolver o amor. Primeiro, esse
combate do egoísmo social, coletivo, que vai passar pela atitude, pelo combate no egoísmo em mim mesmo. Meus irmãos, não podemos mudar o outro. Não nos iludamos mais. Não dá para mudar ninguém. Cada um tem seu momento, cada um tem sua história. Hoje conversava com um companheiro pelo telefone, o nome dele é Ademir, e dizia para ele: meu amigo, vamos orar por essas pessoas. Vamos entender que no nível de evolução que eles estão muito materialistas, são gananciosos, querem apenas o benefício próprio, não pensam nos outros. Mas nós não temos o direito de julgá-los nem condená-los. O nosso trabalho como cristãos é orar, aceitar o momento deles e continuar pregando o Evangelho do Cristo, principalmente com o nosso testemunho, com as atitudes, com as escolhas que fazemos, com a nossa conversa, com a maneira com a qual eu apresento os meus argumentos, pautados sempre na paz, na mansuetude, na harmonia, na concórdia, na fraternidade, na misericórdia, na compaixão. Pois bem, questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Sabe qual é a resposta? O orgulho e o egoísmo. Meus irmãos, temos sido derrubados há séculos, várias encarnações. A mesma armadilha. Orgulho e egoísmo. Fazer um link? Questão 913, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? Qual o pior de todos? Resposta: os amigos da espiritualidade, já no final do Livro dos Espíritos, né? Está faltando aí, são 913, está faltando 105 questões para concluir o livro. Eles respondem a Kardec assim. Kardec perguntou: qual o vício pior, mais radical? Resposta: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Dá uma sensação que estão até impacientes com Kardec. Kardec está perguntando de novo uma coisa? Não estão, não. Eles não ficam mais impacientes. Repetiriam até a gente entender que a nossa principal doença é o egoísmo. E que o trabalho precisa ser feito. Vou dizer como. A ferramenta é conhecida. Por que não a usamos? Por que não temos a coragem de fazer pelo outro como gostaríamos que fizessem por nós? Aí diz assim: temos-lo dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes des combate, não chegareis a estipá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Meu irmão, minha irmã, está sozinho em casa, né? Não está na comunidade. Se tivesse uma comunidade, por exemplo, no CEP, já tinha aquele chazinho. Na CEJAP também. E os chás são bons. Mas, enfim, toma em casa, só nós. Respondo para você, com sinceridade: você tem empregado todos os efeitos? Todas as suas energias para tentar combater o egoísmo? Tem tentado? Vou dizer como. Está pronto para ouvir daqui a pouco? Vamos lá. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então o meu egoísmo, somado aos dos outros, os conduz a um pensamento coletivo que faz a sociedade não priorizar as ações do bem, em consequência disso, da justiça e da paz. Quem quiser, diz os Espíritos, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto seu egoísmo incompatível com a lei, justiça, amor e caridade. Ela neutraliza ele, o egoísmo, todas as outras qualidades. Então os Espíritos estão dizendo que o que é contrário à lei de justiça, amor e caridade, a principal lei é o egoísmo, e nós deveríamos combater esse egoísmo. Como é que nós podemos fazer isso então, meus irmãos? Vamos lá, vamos pensar, vamos começar a trabalhar primeiro para a questão da paz mundial, para a sociedade, para que eu possa fazer a minha parte para construir a paz. Eu preciso pensar em autopaz. Eu preciso pensar na construção da paz em mim mesmo. Não será uma aquisição externa. A aquisição externa será reflexo da paz que eu mesmo conquistei. Essa paz que diz Paulo de Tarso que vai exceder a lógica humana.
A gente que já conquistou um pouco dessa paz, às vezes é até tido como frio, como calculista, como insensível, não é assim? Mas nós entendemos que a paz pode nos ajudar diante da luta, da adversidade, do problema, mantermos tranquilos, serenos e confiantes na providência de Deus. Até porque, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Deus não dá um fardo maior do que nós podemos levar. Ele dá o fardo que nós podemos levar dentro dos nossos limites. Trabalhar auto-paz. Vamos lá então. Emmanuel, 2 momentos. Lição 70, que nós fizemos aqui, lição preparatória, e lição 108, do Palavra de Vida Eterna. Na lição 70, onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Na 108, Emmanuel faz o fechamento. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Meus irmãos, a nossa responsabilidade como cristãos de amar um pouco mais, de externar as marcas do Cristo e a marca do Senhor. Ele teria dito para a gente com toda clareza: os meus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. Essa construção da auto-paz, por quê? Lucas capítulo 17, versículo 21, palavra de Jesus. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Me lembrei de Maria de Nazaré, capítulo 30 do livro Boa Nova. Foi morar com João, lá na casa do João, na Chopana, no alto da colina. E os transeuntes que passavam por ali, sofredores, ficaram sabendo que Maria está morando aqui. A mãe do Senhor está morando aqui. E iam buscá-la. E diz Humberto de Campos que ela atendia a todos maternalmente. Sentava com eles. Sabe o que ela fazia? Consolava aqueles homens, sabe como? Contando o Evangelho. Meus irmãos, a tribuna espírita tem que ser um lugar de consolo. É claro que pode trazer também ciência e filosofia, deve, mas precisa transformar ciência e filosofia em consolo. Os nossos corações estão sedentos de Deus. E a informação espírita nos faz enxergar um Deus que não me castiga, não me pune, me aceita como sou e me acolhe. E me diz para seguir adiante, apesar dos fracassos do passado, dos percalços do ontem. Pois bem, então esse reino dentro de nós. Aí Maria dizia, porque aqueles homens contavam o Evangelho e dizia assim: filho, filha, para você, minha irmã, aí do Sepre, para você, meu irmão do Sejap, filho, filha, tudo passa. Tudo passa. O que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. Então a paz do mundo vai passar pela construção da paz em mim. Mecanismo? Vou trazer agora para você. Está pronto para ouvir? Sabendo que você vai sair daqui com um grau de responsabilidade maior. Vou só te lembrar. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, cumprir a lei de Cristo, a lei que ele está se referindo, é a lei de amor. João 15, 12, João 13, 36, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a lei do Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele que o Espiritismo nos apresentou como modelo e guia da humanidade. Amar, tentar amar aos moldes do Cristo. Isso é cumprir a lei de Deus. Essa lei de Deus, qual é o cumprimento? Levar a carga uns dos outros. Me permitir que leve a minha carga. Meus irmãos, às vezes a gente veste uma capa de super espírito e acha que não precisa de ninguém. Meus irmãos, todos estamos adoecidos. Todos. Precisamos, eventualmente, ser tratados e auxiliados por todos. Mas também precisamos nos movimentar na direção de tratar aqueles que estão ao nosso alcance, meus irmãos, que não estão no nosso caminho por um acaso. Então, cumprir, levar a carga do outro não é fazer a caridade? Então, o mecanismo, meus irmãos, para a construção da paz mundial será a caridade.
A fraternidade será fruto da solidariedade. Se nós formos solidários, vou afirmar para os companheiros, nós não podemos hoje nos transformar em pessoas fraternas. A fraternidade é uma consequência. O caminho, a solidariedade. Eu hoje posso ser solidário. Eu hoje posso voltar atrás de uma decisão que eu tomei. Eu posso tentar ser mais flexível. Eu posso tentar lutar contra a irritabilidade, contra o preconceito, contra a leviandade religiosa. Fazem parte de mim. Problema nenhum, meus irmãos, a gente ser imperfeitos. É a natureza ainda da gente. No entanto, o problema está em não combater. Fazer alianças com as sombras, ficar na acomodação, naquilo que Paulo de Tarso vai chamar de sono enfermiço da alma. Lembra lá do Efésios 5,14? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá. Quem esclarece é Jesus. Mas nós precisaremos nos levantar de onde estamos, da acomodação e caminharmos em direção a esse contato com a divindade. Será a obrigação nossa, meus irmãos, e aí sim, fazendo a parte que nos cabe, Jesus nos trará clareza de raciocínio, de entendimento, e nós compreenderemos que, sendo espíritos imortais, de passagem pelo mundo físico, não podemos valorizar extremamente a matéria, mas lançar mão dela, utilizar a matéria para desenvolver os valores do espírito imortal, as virtudes. E aí, meus irmãos, à medida que isso acontecer, vamos galgando degraus mais avançados de perfeição moral, vamos aprendendo os sentimentos que nos aproximarão de um dia sermos iguais a Jesus, e em consequência disso, através do trabalho, da caridade, do bem, buscando atender necessitados e carentes emocionais ou materiais ou espirituais, vamos também ao mesmo tempo conquistando a paz. Então a paz do mundo começa em mim. A decisão, meu irmão, de ser paz é uma decisão pessoal. Que possamos sair daqui escolhendo ser paz, decidindo ser paz. Que possa então Jesus abençoar os amigos queridos aí da CEJAP, abençoar também nossos companheiros do CEPLE e nos ajudar a estar juntos, mesmo que à distância, unidos no pensamento do bem, do amor, da caridade, da misericórdia, orando por aqueles que nos maltratam e perseguem e fazendo tão somente a parte que nos cabe, o nosso melhor, mesmo imperfeito, mesmo com dificuldades, mas sem desanimarmos e desistirmos. O relógio está correndo aqui bastante, eu vou encerrar fazendo uma prece, né? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos pensar em Jesus, trazê-lo para a nossa tela mental e agradecer, Senhor, mais uma noite estamos diante do Teu Evangelho de luz que vem desafiar os nossos corações a tomar atitudes certas agora. É verdade que no passado nós não te entendemos, nós te traímos, te negamos, até te matamos. Mas agora, Senhor, de posse desse conhecimento espírita, o desafio nos bate a porta e a responsabilidade nos aumenta. Rogamos a tua ajuda. Disseste-nos que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Rogamos a tua ajuda através dos teus benfeitores e através do alimento espiritual de nossos anjos guardiões. Para que hoje, Senhor, possamos mudar de atitude, que possamos fazer o nosso melhor e a cada dia, um pouco mais, nos transformarmos no homem de bem que seremos um dia. Que possamos, Senhor, sair daqui decididos a transformar esse momento de aprendizado em atitude no nosso dia a dia, na rotina, no nosso cotidiano. Assim, Senhor, com essa prece, rogamos que Tu possas envolver nossos irmãos do CEJAP, nossos irmãos do CEPLE e todos os demais internautas que nos acompanharam até aqui. Que possam todos eles e cada um deles receberem agora o Teu aconchego de luz, se sentirem amparados e envolvidos pelas energias de luz e de amor que emanam do Teu coração de irmão mais velho. Assim, Senhor, com essa prece, pedimos então autorização para dar por concluída mais essa palestra pública virtual. Que a Tua paz, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final então desse momento de reflexão, desse trabalho. Eu quero fazer um convite para você. Amanhã é quinta-feira, nós temos um trabalho, uma parceria com a
Comunidade Espírita Esperança, e também com o Centro Espírita José Rocha, né? José Rocha, eu acho que é, lá de São Fidélis, os nossos companheiros queridos. E o tema que iremos trabalhar amanhã, me fugiu aqui agora. Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas se você quiser participar conosco, será às 20 horas, será uma alegria tê-los conosco. Muita paz, meus irmãos, Deus abençoe você. Apareceu agora aqui no Instagram. Restam 1 minuto e 54 segundos. Bom, pelo menos deu tempo, né? Muita paz, meus irmãos, muita luz a todos nós. Deus abençoe-nos.